Um dia depois de ganhar um beijaço da Jang-hee e acordar no outro dia, ele pergunta pra ela se ela ainda se lembra do que aconteceu ontem à noite. Meio tímida, a Jang-hee fala que eles não têm mais a consciência limpa. O protagonista tenta falar com ela, só que ele percebe que ele foi pra cama agitado e não tomou banho no dia de ontem. Então ele diz que eles vão falar sobre isso daqui a pouco, porque agora ele vai tomar banho e trocar de roupa primeiro. E depois de entrar no banheiro, a Jang-hee fica sozinha ali, toda envergonhada pensando que tá tudo acabado. E agora ela vai ter que carregar 5 crianças. Mas então, 20 minutos depois, eles se sentam no sofá e o protagonista quer fazer algumas perguntas pra ela. Ele começa falando sobre ontem à noite, perguntando por que de repente ela tomou uma e depois o segurou e o beijou. Ainda com muita vergonha, a Jang-hee fala que ela quer contar com ele. Basicamente uma declaração isso aí, né? Mas o prota parece não entender e ele pergunta o que ela quer dizer. E também ele pergunta por que ela o deu as sandálias. Pois parece que isso, na cultura chinesa, fazer isso de dar o calçados para outras pessoas quer dizer um cancelamento de relacionamento. Mas a Jang-hee olha um pouco nervosa para o protagonista. Ela se segura um pouco pra falar, até perguntar se ele não gosta das suas sandálias. O garoto, mais confuso ainda, pergunta quem disse a ela que ele gosta de sandálias. A samurai fala que ela pesquisou e na internet diz que mesmo que ter uma queda por calçado seja um pouco especial, não é de forma alguma um indicador de alguma doença. Então, ela não acha ele tão estranho assim. Porém, o prota ali tenta se explicar. Ele diz que ele realmente não tem uma queda por calçados e diz que ela está tendo uma ideia errada dele. No seu pensamento, ele se pergunta se será que ela viu que ele estava guardando o velho par de sandálias dela de palha. A Jang-hee olha pra ele e fala que não vai o desprezar por isso. Mas o protagonista fala pra ela não olhar pra ele desse jeito, com esse olhar. Ele se explica dizendo que é porque ela estava usando essas sandálias quando ela foi até lá. Então ele pensou que elas poderiam ser consideradas como antiguidade. Por isso ele guardou porque pensou que poderia vendê-las. A Jang-hee fica assustada por ele tentar vender as suas sandálias recém-usadas. E o protagonista, vendo a reação dela, pergunta o que ela anda vendo na internet. A samurai de novo fala que se o protagonista gosta delas, de suas sandálias, ele pode ficar com elas. Mas o pede pra não vendê-las pra outra pessoa, porque ela não gosta disso. Então o protagonista acaba aceitando que parece que ele vai ficar taxado como um pervertido pra sempre. De qualquer forma, ele diz pra ela não se preocupar com nada. Ele realmente não tem uma queda por calçados, ele não vai vendê-las. Então o garoto ali fala que agora eles devem passar para o próximo tema, já quer mudar o assunto já. Por algum motivo ele pega no seu braço de ontem que a Jang-hee usou pra o segurar. Ele pergunta se ela disse mesmo que quer contar com ele a partir de agora. E se a ideia dela de fazer isso é o empurrar no sofá e o morder. A samurai fala que eles não teriam uma consciência limpa depois de um beijo. Então isso quer dizer que agora ela é a namorada dele. O prata é todo tímido ali, fala que se esse é o caso, ele pergunta se a namorada dele pode ir até ali o abraçar. Superando todos os seus medos e chegando mais perto dele, ela ganha um abraço enquanto o prata pensa que ele esperou muito tempo por esse dia. Ele olha pra samurai dizendo que na verdade a ideia dela de consciência limpa e a dele sempre foram diferentes. O que ele quer e ela quer também são diferentes. E o protagonista quer um relacionamento romântico com ela, mas ele pergunta se ela sabe o que é um relacionamento romântico. A Jang-hee responde que é ser namorado e namorada, mas o prata pergunta e depois disso, a resposta dela é que talvez seja o casamento. O prata diz que o casamento é o resultado final, mas não o objetivo. Ele fala que gostar dela e querer o corpo dela são duas coisas diferentes. A Jang-hee fala que ela simplesmente gosta da vida que eles têm agora, que ela quer que seja assim pra sempre. O garoto fala que ele sabe disso tudo, mas ele fala que o que ele quer é uma Jang-hee modernizada como esposa, e não uma Jang-hee confusa que gera filhos pra ter uma vida estável. E o prata dá um beijinho na testa dela, dizendo que ele espera que ela aprenda a sorrir. A Jang-hee até tenta, só que o prata fala pra ela parar com isso na hora, pois está o deixando meio perturbado. Ele a aproxima, na verdade ele se aproxima dela, enquanto fala que ele não quis dizer que ela não sabe sorrir, mas ela não está acostumada a sorrir. Por exemplo, quando ela vê neve, quando ela está comendo ensopado e churrasco, quando ela está saboreando um bolo, ela fica toda animada e ri de orelha a orelha. Ele pode sentir a felicidade dela nessas horas. Na verdade, ele fala que ela está muito melhor do que quando chegou. Embora ela consiga sorrir agora, ela só está levantando os cantos da sua boca de acordo com o clima do momento. Ele fala que o estado mental atual dela ainda requer certo desenvolvimento. Ele acredita que a samurai tenha consciência do porquê as pessoas estão sorrindo e o motivo por trás de seus sorrisos. Ele dá até alguns exemplos dizendo que é como um homem faminto pondo os olhos em um monte de comida, ou como um agricultor trabalhador olhando para sua colheita anual. Mas ela ainda não consegue sorrir do fundo do seu coração. Em outras palavras, ela está precisando de conscientemente se esforçar a sorrir. A garota pergunta
pergunta se é por isso que o tio Kim não falou muito com ela enquanto eles avançavam a conversa na noite passada. O prota fala que é por isso mesmo, afinal ela vem de mais de 1000 anos atrás, e há muitas coisas que eles precisam de tempo pra ela compreender. Ele fala que ela pode tomar o seu tempo pra aprender essas coisas. Ele não deseja que ela se force a fazer nada só pra ter uma vida estável, e ele pode esperar o tempo que for. Até porque a versão boba da Jang Hee é a que ele mais gosta. A garota fala que ela tá se esforçando muito, e o protagonista então pede pra ela o beijar de novo. Mesmo meio receiosa, ela faz isso, dá um beijinho na bochecha dele. E o prota então fala com ela, perguntando se ela viu que isso é muito melhor. É melhor do que o empurrar com força, como ela fez ontem à noite. Ele diz que tudo que ela tem que fazer é dizer que gosta dele, e então ele não vai resistir a um beijo dela. Na verdade, ele gosta muito disso. Então a garota pede desculpas, falando que não deveria ter o tratado daquele jeito ontem. E ainda diz que ela pode dar todos os seus calçados pra ele. Mas o prota falou que ele não gosta de calçados, ele gosta de beijos. Aliás, que ótimo começo de ano novo, hein? Mudando de cena, mais tarde, o casal aparece na casa do pai do policial. Os dois acabaram recebendo um envelope vermelho com dinheiro dentro do velho. Dentro do envelope, não do velho. O protagonista fala que isso é muito, mas mesmo assim ele agradece. A Jang Hee também fala um obrigado, tio. Ela pensa que esse envelope é muito grosso. Ela se lembra de que o tio e a tia a deram um envelope vermelho grosso também. E pensa que se eles continuarem assim, quando terminarem as festividades, ela vai ter muito dinheiro. Depois disso, os dois saem do apartamento e aparece o House lá fora. Mas nem aparece os dois conversando, a cena simplesmente muda pra Samurai perguntando ao protagonista se o amigo dele poderia o ajudar a resolver aquele problema com a sua identidade. O garoto responde que o seu amigo é um policial, mas em uma posição baixa e não tem muita autoridade, não dá pra ele fazer muita coisa. Porém, dependente da posição dele, o prota fala que é mais seguro ter mais pessoas sabendo sobre ela, porque isso pode até mesmo ajudar com uma causa na justiça. A Samurai fala que isso é ótimo, porém o protagonista pergunta o que seria ótimo. Ela fala que nos últimos 6 meses, os dois trabalharam em direção a um objetivo comum, e isso faz com que ela se sinta realizada. Do nada a garota começa a cantar uma música ali, e o prota parece reconhecer, mas ela fala que a letra que ela cantou ali é tudo que ela sabe por enquanto. O protagonista acha isso muito fofo e dá um beijinho na bochecha dela, e fala que só essa parte já é muito bom. Mas por algum motivo, a Jang Hee simplesmente o chama de Ding Tuzi, e mudando de cena de novo, aparece alguém comendo, que na verdade é o House, que está em sua casa junto com seu pai, dizendo que a comida ali tá bem cheirosa, e fala que os bolinhos caseiros são realmente muito gostosos. Do nada o pai do House fala com o cachorro chamando de pequeno tirano, dizendo que ele vai ter que fazer o seu melhor, porque ele não o castrou apesar dele já estar tudo crescido agora. E o velho fala que ele tá esperando o cachorro encontrar uma cachorra algum dia, pois ele está pondo todas as suas esperanças no cachorro pra se reproduzir e dar um herdeiro pra linhagem Kim. Só que o House fala pro seu pai que o tirano é fêmea, e ele sabe bem o que seu pai está insinuando. Só que o velho fala que ele não estava falando com seu filho, e é pra ele continuar comendo a sua comida calado. E quando ele terminar, ele deve visitar e desejar feliz ano novo pro seu tio, Shu. E é isso que o House faz. Um tempo depois, ele tá na casa dos pais do protagonista, dando um feliz ano novo pra eles. A mãe do protagonista fala um feliz ano novo pra ele também, dizendo que eles estavam falando sobre como deve ser duro pra ele, já que ele é um policial, e ter que estar de plantão durante o ano novo. Já o pai do prota pega um cartão vermelho ali, falando que ele ia entregar isso quando ele trouxesse a sua namorada, mas vendo como ele não tem tempo pra isso, ele fará uma exceção para o House e manda ele pegar. Porém, um amigo do protagonista fala que ele não pode aceitar isso. Ele não pode pegar envelopes vermelhos quando já é tão velho. Mas a mãe do prota pergunta se ele não está saindo com alguém, dizendo que se ele estivesse solteiro, ela não teria o dado um envelope vermelho. Isso enquanto enfia o cartão já na bolsa, na blusa dele. Mas ela pede pra Rose trazer a sua namorada na próxima vez. Então o garoto fala que com certeza ele vai tentar fazer isso. Só que na sua mente ele pensa que estavam importunando todo dia pra encontrar uma namorada. E agora é quando ele encontrou uma, agora estão importunando pra trazer ela dia após dia. Nesse ritmo, quando eles verem ela, vão importunar pra ele se casar logo. Ele pensa que a vida é tão difícil. E enquanto ele sai da casa ali, o pai do protagonista o chama, perguntando se o House sabe que tipo de trabalho o seu filho tem feito. O policial diz que ele tá upando vídeos na internet e pede o celular do pai do protagonista um minutinho. Entrando na rede social que eles usam, o House fala que essa é a conta do seu filho. E o velho pergunta que péssimo nome é esse. O House explica que ele não pode simplesmente colocar o seu nome, que é Shu King, e esse nome estranho até que combina com ele. O House fala que essa é a página inicial do protagonista, e todos os vídeos que ele upa estão abaixo. Então a mãe do prota pega o celular e fala pra eles se sentarem na mesa pra ver todos os vídeos primeiro. E o pai do prota, irritado, fala que o traste do seu filho só diz que ele consegue ganhar dinheiro
dinheiro e não explica como. Então ele não faz ideia do que o seu filho faz pra se sustentar. Mas agora ele vai aproveitar essa oportunidade pra ver os vídeos. Porém, depois de ver alguns ali, os seus óculos acabam até quebrando. O velho fica irritado perguntando se essa é a besteira que ele fica fazendo o dia todo. E o House, percebendo a merda que fez, pensa que tá tudo acabado. Mas mandando para o Prota, ele tá lá junto com a tia Sheng, dando um feliz ano novo pra ela. Ela também fala feliz ano novo pra eles, e o protagonista diz que eles foram até ali pra visitar. A Jiang-hee se aproxima um pouquinho mais e fala feliz ano novo pra tia também. E a mulher diz que a samurai está cheia de energia. Até que do nada o protagonista dá um espirrão ali e se pergunta se alguém está conspirando alguma coisa pelas suas costas. E depois de entrarem dentro da casa dela, o protagonista pergunta à tia quando que a neta dela vai até ali, porque a Jiang-hee gosta dela. A mulher fala que ela vem depois que eles terminarem as festividades e vai ficar ali por 15 dias, até que as aulas dela voltem. Ela fala também que o protagonista junto com a samurai poderiam ter um filho também, se ele gosta de crianças. O protagonista fala que ela tá certa e diz pra ela esperar o convite do seu casamento. Com isso, a samurai fica irritadinha ali, enquanto a mulher pergunta quando foi que eles se conheceram e como, se por acaso foi um tipo de namoro virtual. O protagonista olha pra Jiang-hee e ela mesma responde que não foi pela internet, dizendo que eles se conheceram em Jiangcheng. O protagonista ainda fala que ele correu atrás dela por 3 anos inteiros até conseguir que ela fosse dele, e pergunta se ela sabe o quão difícil foram esses 3 anos. A tia fala que teria valido a pena mesmo se tivessem sido 5 anos. O prota fala que isso é verdade, mas ele vê o marido da mulher e fala que ele não precisa fazer tanto por eles, já que é uma visita bem rapidinha. Mas a tia o pergunta se acompanhar essa velha senhora é muito chato pra eles, e manda eles não fazerem cerimônia e comerem. E a cena muda para os dois voltando para sua casa. O protagonista fala com a samurai perguntando se ela realmente sabe o que é namoro virtual. A garota responde que sim, dizendo que quando ela ligou o computador estava bem numa página, então não foi bem necessário ela procurar. Então o prota pensa que ele não faz ideia se ensinar ela a navegar na internet foi uma bênção ou uma maldição. Ele ainda pensava que a garota era inocente, mas ela foi totalmente desviada. Enquanto a samurai vai dar ração para o Bolinha, o boludo na verdade, o protagonista senta no seu sofá e falando com ela ele diz que na verdade ele prefere meias ao invés de calçados, do nada. Ainda diz que prefere especialmente aquelas longas, finas e pretas, sem nenhum desenho adicional. A garota entende a safadeza dele e só ignora mesmo, mas o prata provoca ela dizendo que julgando pela reação da garota, ela sabe que tipo de meia ele está falando. E eu respondendo, ela fala que é o tipo que ela o vê olhando na rua, no caso, quando outras garotas usam. Com isso, o protagonista fala que ele jura por Deus que ele nunca mais vai pôr os olhos em outra garota. Na verdade, ele não olha muito para outras garotas em primeiro lugar, mas ele dá uma boa olhada em garotas com pernas longas. É da natureza humana, mesmo que sejam um pouco ousadas. A Jiang-hee fala que elas ainda parecem bem bonitas. O protagonista confuso pergunta se ela acha que as meias são bonitas e se ela quer usar algumas também, enquanto ele pensa que a guerreira usando meias pretas é algo que ele tá bem ansioso pra ver. Só que a Jiang-hee fala que não, ela acha bonito no sentido de querer acariciar as meias. Com isso ele fica praticamente assustado. Ele até pesquisa o que é lírios, que parece que é um eufemismo chinês para lésbicas. No seu pensamento ele se pergunta se poderia ser por isso que ela queira tocar em meias. Coitado, já ficou em choque com medo de perder ela, olha. Mas ele tenta se acalmar pensando quem não iria querer tocar nelas, pois são tão suaves e sedosas, e isso é praticamente normal. Então, conversando com ela, ele pergunta se ele deveria comprar 2 pares de meias pra samurai então. Com isso ela poderia usar elas o quanto quiser, mas a Jiang-hee fala que ela não quer usar elas. O protagonista fala que tá bom, que tá tudo bem se ela não quiser usar as meias. Mesmo assim, ele pensa que ele vai comprar primeiro, porque ela pode não querer usá-las agora, mas pode querer no futuro. Ele faz até o pagamento, enquanto pensa que planejar com antecedência é o seu forte. Depois de fazer isso, ele se levanta dizendo que ele vai tomar um banho primeiro. E então eles poderão abrir os seus envelopes vermelhos depois e ver quanto dinheiro receberam hoje. O safado ainda pergunta se ela aceita tomar banho junto com ele, porque assim eles podem economizar água desse jeito. Eles estão em um relacionamento afinal. Toda envergonhada, a Jiang-hee fala que ela não quer. Ainda fico batendo, chamando de sem vergonha e Deng-tuzi. A cena muda para o protagonista depois do banho já, e ele fala que é hora de abrir os envelopes vermelhos. E depois que são abertos, ela fica fascinada com o tanto de dinheiro que tem ali, que aproximadamente são 3.000 yuans ou 2.400 reais. Um presente de ano novo desse até eu queria ganhar, hein? Mas surpreendentemente, a samurai fala que tudo isso é pra ele, ela não pode aceitar. O garoto fica feliz com a atitude dela, mas ele diz que tudo isso é da sua namorada, então ela tem que pegar isso. Como eles já são namorado e namorada, o que é dela
é dele e o que é dele é dela. Ele diz que ela pode tratar desse dinheiro como um fundo de emergência e ela deve guardar debaixo da cama e pegar nos momentos de necessidade. A samurai fala que ela vai devolver um monte de dinheiro pra ele ainda. Ela ainda vai ter que pagar ele. O prata fala que tá tudo bem, mas eles têm que manter as duas questões separadas. Mas deixando isso de lado, o safado pergunta se ele deve a ensinar a beijar. Coitada da garota, vai virar um pimentão. Mesmo assim ela aceita e o protagonista fala pra ela fechar os seus olhos. Mesmo com um pouco de medo, a garota faz isso e ele a beija. Enquanto os dois ficam nesse clima, do nada ela percebe algo diferente. Olhando pra baixo, ela repara na mão dele e pergunta o que ele está fazendo. Talvez esse sim seja o seu fim. O protagonista ainda pergunta se ele dissesse que isso é uma ação instintiva, se ela acreditaria nele. Mesmo assim, ela fica irritada, então ele fala pra deixar isso de lado, eles só devem começar de novo, do começo. Mas a Jang-hee sai correndo dizendo que não quer mais. Só que antes de entrar no seu quarto, ela volta dizendo que ele está tentando fazer com que ela tenha um filho dele, e ela não acreditará mais nele. O protagonista fica sem saber o que fazer, então ele só responde que não é isso, ele só quer abraçar ela, e pergunta como que isso levaria a uma gravidez. O cara de pau ainda começa a chamar ela de novo pra um beijo, e toda irritada a samurai novamente fala que ela não quer, e finalmente vai pro seu quarto dizendo que ela vai pra cama, e dá uma boa noite pra ele, toda irritada. O protagonista sozinho na sala se pergunta se então ela finalmente aprendeu a beijar, mas o prata deixa isso de lado e como ele ainda não tá com vontade de dormir, ele decide pegar o notebook e dar uma olhada nas reações acumuladas pelo seu último vídeo, no caso os comentários. E abrindo a plataforma, a rede social, um deles está perguntando qual a utilidade de mexer em coisas tão inúteis, e se ele não tem vergonha na cara, dizendo que tudo isso é indecente e manda ele apagar tudo agora. O prata claramente fica confuso com esse comentário, e se pergunta o porquê o jeito que essa pessoa fala parece tão familiar pra ele. Porém o protagonista só toma a decisão de bloquear o perfil, porque não tem sentido se aborrecer com isso. Mas mudando a cena para o pai do protagonista, que está na cama dele mexendo no celular. Sua esposa pergunta o que ele está fazendo, porque ele ainda tá mexendo no telefone. O velho fala que ele vai se deitar daqui a pouco, enquanto pensa que vai só ver se tem alguma resposta ao seu comentário no vídeo absurdo daquele moleque. Mas depois de entrar na plataforma, tá escrito que por conta das configurações de privacidade do usuário, ele não poderá mais visualizar o canal do protagonista. Com isso o velho fica irritado, dizendo que esse aplicativo é muito ruim, se perguntando por que ele não pode ver nada. Claro, ele é um homem de meia idade que só sabia até um vídeo pelo canal do Uploader. Mas aproximadamente 5 dias depois, no 6º dia do ano novo, aparece o amigo risinho do protagonista junto com Halsey, chegando na casa do protagonista, falando que está ali pra ouvir. O prota abre a porta para os dois e fala pra eles se sentirem em casa, dizendo que a comida ainda está sendo preparada. Ele ainda está metendo a música de fundo no vídeo, então o computador não pode ser usado agora. E diz para os seus amigos que eles terão que se contentar com o seu notebook se quiserem usar. Mas como o protagonista usou a palavra metendo no vídeo, no caso o meter, o riquinho vai até ele e o pergunta onde exatamente ele está metendo. Mas depois disso ele olha para o lado e vê a samurai ali. Com isso o riquinho tenta disfarçar, falando que ele só está dizendo que o protagonista parece estar vivendo bem esses dias, e não admira que o prota não anda se encontrando com eles. Só que o Zen só manda o seu amigo sentar e calar a boca porque ele vai ajudar na cozinha. E mandando de cena lá pra cozinha, o riquinho fala que ver o seu mano entrando na próxima etapa de sua vida, bem diante dos seus olhos, está o pressionando e o dando ansiedade. Ele pega o boludo falando, não é mesmo, gatinho? Ele fala com Halsey dizendo que toda essa história foi muito repentina. E eu pergunto como que alguém que era caloteiro teve de repente uma mudança de coração. Porém o Halsey parece estar viajando e o riquinho ficou chamando toda hora, dizendo que estava fazendo uma pergunta. Até que ele finalmente acorda pra vida e responde o riquinho dizendo que é possível que o prota tenha sido substituído por um clone. Ele suspeita que a tecnologia de clonagem pode estar bem mais avançada agora, e na frente deles talvez seja um produto de teste dado pro Chuchu. O riquinho ainda cai no papo dizendo que agora que ele falou nisso, é certamente possível. O protagonista ficou sumido por alguns meses e só apareceu em um punhado de saídas. É possível que ele tenha sido trocado então, com o seu eu real sendo destruído e o falso deixado pra trás. Cochichando de novo, o Halsey fala que clones normalmente teriam marcas especiais no corpo para diferenciar eles da pessoa real. Ele diz que eles devem prestar muita atenção ao pescoço ou o pulso do protagonista para procurar alguma marca. Só que o Zen aparece ali perguntando a eles o que os dois estão sussurrando, dizendo que agora é hora de comer. O prata começa a chutar o riquinho, dizendo pra ele sair da frente e soltar o seu gato, mas mudando para os 4 lá na mesa. O prata fala que é ano
novo, e por isso a sua namorada fez algumas das suas especialidades, e diz que agora eles devem beber menos hoje e comer mais a comida. Porém, o amigo policial não concorda com isso, dizendo que todos os adultos precisam beber muito. E do nada, o protagonista levanta a manga da sua blusa, pensando que ele está se sentindo um pouco quente por ter ajudado na cozinha. Porém, no pulso dele tem uma marca, que os dois veem. O amigo policial fala, oh merda, tem mesmo uma marca. E o protagonista obviamente fica confuso. Porém, o Zin percebe que tem a marca no seu pulso, e ele pensa que se esqueceu do hematoma que a guerreira fez quando o imobilizou, e vai ser difícil explicar esse machucado. O Zin simplesmente ergue a manga de sua blusa de novo. Porém, o policial ativou seu modo policial, falando pra ele não se mover e colocar as mãos pra cima. Depois disso, eles levantam as duas mangas da blusa do protagonista, eu perguntando como que aconteceu isso. O Zin fala o que mais poderia ser, respondendo que eles só ficaram um pouco intensos demais na hora da brincadeira. Um amigo riquinho fica assustado perguntando intenso. Ele diz que ele não sabia que o protagonista era esse tipo de pessoa. Porém, o amigo policial ainda tá perdido. Então o riquinho explica pra ele, sussurrando que os machucados são daquela hora. Porém, gritando, o House fala, você disse masoquismo? E o protagonista, escutando isso, fala pra eles não vomitarem besteiras. Mesmo assim, os dois apenas ficam encarando e brincam de novo, dizendo que ele é totalmente selvagem. E o Zinho fala que realmente não é o que eles estão pensando. Mas todos param de graça e voltam aos seus lugares. O riquinho chama pela sua cunhada, pedindo permissão para fazer um brinde a ela, enquanto pensa que ela parece muito decente por fora, enquanto na realidade é uma pessoa muito ousada. Mas o prata fala não, dizendo que a garota não bebe. O riquinho ainda pergunta, nenhuma gota? E ele fala, nenhuma gota. Vendo toda essa situação, ele pensa que ele não vai se atrever a deixar a garota beber de novo. Mas mudando o assunto, o riquinho pergunta ao House como é a sensação pra ele viver o seu sonho de ser policial. O House responde que é ótimo, todo dia é satisfatório. O riquinho ainda fala que o inveja porque os seus dias são tão vazios, mas diz também que o Zin está vivendo uma boa vida, porque ele tem um gato, uma companheira, ele tem coisas pra fazer e ainda tem tempo sobrando. Enquanto isso, o protagonista tá falando com a Jiang Hee que ela pode escutar e comer ao mesmo tempo, não importa se ela entende ou não. Mas depois de escutar o seu amigo riquinho falando sobre ele diz que todo mundo tem os seus próprios problemas. Enquanto é isso, ele pensa que, mesmo agora, a questão em torno da identidade da Jiang Hee ainda é um grande problema. Ele bate o copo na mesa por algum motivo e olha pra samurai, vendo que tem um grão de arroz na boca dela. Ele a toca dizendo que ela tem um grão de arroz grudado do lado de sua boca, enquanto pensa que mesmo por todo o trabalho que a identidade dela dá, vale a pena o esforço. Mas o riquinho fica ali de vela e fala pra eles pararem com isso agora mesmo, mandando os dois não namorarem em sua frente. Ele ainda diz pra Jiang Hee que ela também deveria falar pra ele parar com isso, a chamando de cunhada. Mas a garota só fala que ela está comendo, e o Zen fala que é a mente deles que são indecentes. Do nada, a Jiang Hee fala que ela não acha que eles são indecentes e pergunta quanto tempo eles se conhecem. O riquinho responde dizendo que faz muito tempo. Ele conheceu o Zen no 4º ano da universidade, e diz que ele e o policial se conheceram há mais tempo ainda. Foi desde o nascimento, eles se conheceram usando fraldas. O House ainda diz que isso é um destino trágico. A Jiang Hee escutou sobre a universidade e ela pergunta se era na época que o protagonista tinha cabelo vermelho. Com isso, o amigo rico começa a rir, falando que ele viu aquela foto. O House ainda diz que isso foi ainda mais pra trás, porque o protagonista pensava que era realmente estiloso. Porém, agora isso se tornou apenas uma memória dolorosa. O riquinho fica pensando em algo ali, depois ele se aproxima da Jiang Hee, dizendo pra ela esperar um pouco enquanto ele acha as fotos. Ele diz que ele tem uma quantidade substancial do passado obscuro do Zin no seu telefone. Depois de encontrar as fotos, ele fala pra ela olhar bem. Essa foto foi na viagem de formatura deles. O riquinho explica que o protagonista levou uma surra de um macaco na montanha Hermey, e apesar de engraçado, foi bem triste. Ainda fala que no dia seguinte, o protagonista levou um pedaço de pau pra se vingar e tomou uma surra ainda mais forte. O House ali atrás na foto. O riquinho mostra outra foto dizendo que essa foi quando ele percebeu que o protagonista tinha alguns passatempos estranhos. O House mostra algumas também, dizendo que ele tem algumas com ele também. O House obtém um amplo catálogo do passado obscuro do idiota. Enquanto isso, o protagonista, todo coitado ali de canto, pensa que não tem nenhum problema com a sua namorada ver o seu passado obscuro. Ele tenta colocar na sua mente que realmente não tem problema nenhum com isso. Mas, mudando de cena, o tempo se passa e o riquinho fala com o protagonista, dizendo que ele queria formar um time para competir em torneios de eSports. E diz que aquele amigo do protagonista que montou o computador para ele era bem confiável. E pede o contato dele, porque o riquinho gostaria de conseguir
conseguir alguns a mais. E o Prota o pergunta se ele tá falando do Legal Bo e diz que ele tem uma loja no quarto andar do shopping eletrônico Jiangsheng. E o riquinho agradece ao protagonista. O House aparece o puxando, dizendo que é hora de ir embora agora, porque eles vão se encontrar de novo quando eles estiverem livres. O Zinho pergunta se eles não querem ficar mais um pouco, mas o riquinho fala que eles não vão ficar, porque eles têm medo de atrapalhar suas lutas. O protagonista fica em choque lembrando disso, e no seu pensamento ele pensa que aos olhos dos seus amigos agora, ele é um masoquista que gosta de ser abusado, e ainda por cima pra samurai, ele é um pervertido que gosta de calçados não lavados. Isso quer dizer um total colapso da sua reputação. Enquanto fica sentado no sofá, ele pensa que já estão no meio do caminho das festividades de Ano Novo, e agora é hora de pensar seriamente em assuntos relacionados a trabalho. O Prota pega seu celular pensando que ele disse uma vez que não correria atrás de likes, ele não usaria clickbait e não faria vídeos de baixa qualidade. Porém, parece que esse é o segredo do sucesso. Ele teve um pequeno destaque que o permitiu se alimentar enquanto faz o que gosta, mas para levar isso ao próximo nível é algo bem difícil.